e da atividade de atacadista para varejista. A proposta de alteração alterar a 222, permitindo que as atividades atacadistas e varejistas possam ser executadas pela mesma pessoa jurídica, desde que em estabelecimentos distintos. É importante frisar que em estabelecimentos distintos. Com a alteração proposta, busca-se a inclusão de 2 novos parágrafos no artigo 37 e a alteração do parágrafo 3º do artigo 41 e a inclusão de um novo parágrafo nesse dispositivo nos seguintes moldes. Então, no artigo 37, a gente está incluindo esses 2 parágrafos que estão aí abaixo, o 3º e o 4º. Também é permitido ao agente regulado exercer as atividades de distribuição e dispensação na mesma empresa, desde que em estabelecimentos distintos. Parágrafo 4º. Para fins do parágrafo anterior, o agente regulado deve solicitar autorização de funcionamento e, quando se aplicar, autorização especial emitida pela Anvisa para drogarias ou farmácias nos termos da lei 9782. Artigo 41. Aí a gente está alterando o parágrafo 3º e incluindo o parágrafo 4º. Então, a alteração lá, que a gente lembra que é o que está vedando, aqui ele está também permitido ao agente regulado que exercer as atividades de dispensação e distribuição na mesma empresa, desde que em estabelecimentos distintos. A inclusão do parágrafo 4º, para fins do parágrafo anterior, o agente regulado deve solicitar a autorização de funcionamento e, quando se aplicar, a autorização especial emitida pela Anvisa para distribuidor nos termos da 9782. Acho que é isso. Obrigado. Alô? Vai haver alguns pontos de debate, eu já vou até antecipar a respeito desse assunto, sendo o primeiro deles a questão da aplicação do regime de distribuidores para as centrais de abastecimento. Tá? A gente não sabe ainda, e com as contribuições da consulta pública, a gente imagina que isso possa, dependendo do que a gente receber, a gente tem que avaliar que impacto isso pode ter em questões tributárias, uma vez que a classificação daquele estabelecimento como distribuidor pode ter impacto na forma como hoje essas atividades são desenvolvidas pelo setor, em função de ser caracterizado como depósito fechado. Uma coisa é tributária, outra coisa é sanitária, mas a gente tem que ter direitinho essa interface. E algumas limitações que existem no regime de distribuição em relação a quem pode ser fornecedor de produtos para você sendo distribuidor, também pode ter impactos aí, a gente vai ter que avaliar. A Procuradoria havia sugerido que a gente, eu acho que não foi bem a inclusão dessa minuta, mas que aproveitasse a oportunidade também para a discussão a respeito de AFE por empresa e o AFE por estabelecimento. Tá? Foi uma sugestão que eles fizeram. Eu achei que, como esse tema já é um tema complexo, eu achei que a gente poderia fazer isso em 2 ocasiões distintas e oportunamente aprofundar a discussão a respeito da AFS por atacado, por estabelecimento ou por empresa. Tá? Essa foi uma observação da Procuradoria. Outras observações que houve também, no sentido de questões que têm que ser aprofundadas, mas são justamente essas questões que a gente vai procurar aprofundar através da consulta pública. Bom, então está aberta a discussão. Eu só quero fazer uma pergunta, Jair. Não, é o seguinte, a questão da central de abastecimento. Ela vai ter uma característica de ser uma central de uma rede que só pode abastecer aquela rede, ou ela vai poder transitar? Não vai ficar claro que ela não é uma distribuidora, vai ficar claro que é uma rede de farmácia. Não, ela vai ser caracterizada como distribuidora. A central de abastecimento, ela não existe uma figura de central de abastecimento, nós temos que criar essa figura. Hoje ela não existe nenhuma legislação, nada que diga isso. Agora, a atividade que ela executa é essencialmente a atividade de uma distribuidora. Hoje, qual a dificuldade que nós temos? Ela se diz central de abastecimento que
transfere os seus produtos para, Não, para a sua massa da rede. O que nós estamos falando é o seguinte, quer dizer, uma grande rede de supermercado que tenha lojas tem mercado varejista de farmácia nas suas lojas de supermercado, ela não vai ter, não é uma central de abastecimento, não vai ter, não é uma central de abastecimento só para as lojas, ela pode vender para qualquer estabelecimento. É isso que nós estamos propondo? É isso. Exatamente. Olha, É uma distribuidora. Isso. Estabelecimentos diferentes, porém ela tem um perfil de distribuidora. Tem que ser esclarecido o seguinte: para nós, do ponto de vista do controle sanitário, não interessa para quem ela distribui, para quem ela vende. Não interessa. O que interessa é que a operação de um estabelecimento específico, ele é uma operação que se caracteriza como distribuição. Ou seja, ele transfere mercadorias daquele estabelecimento para outro estabelecimento, seja da própria rede ou não. Onde vai ter impacto isso, na modelagem do estabelecimento, não é na área sanitária, é na área tributária. Se a empresa ela tem um estabelecimento que as mercadorias saem dali e circulam para outro estabelecimento da mesma empresa, esse estabelecimento ele se caracteriza como tal depósito fechado, certo? Em que você faz transferência e não venda da mercadoria. Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa a ignorância do tempo. Isso aí não é uma concorrência desleal, não? Quer dizer, os grandes grupos econômicos que têm grandes redes de distribuição, por exemplo, as grandes redes de supermercado têm central de distribuição para eles, que tem um poder econômico forte. A partir do momento que nós colocarmos isso, nós não estamos fazendo uma concorrência desleal com distribuidora de menor porte, por exemplo, que pode ser sugada por isso aí, não? Eu acredito que esse não. estudo não foi feito, não é? Eu posso? Um dos motivos de se colocar em consulta pública é poder ter subsídios para avaliar todos esses aspectos, inclusive aspectos que não dizem respeito ao controle sanitário, aspectos que dizem respeito à atividade concorrencial, aspectos que dizem respeito ao impacto econômico, aspectos que dizem respeito à atividade, a impacto social. Mas o fato é o seguinte: a grande diferença que vai resultar dessa resolução é simplesmente uma, que hoje uma empresa que só executaria atividade de varejo poderá executar atividade de atacado e vice-versa. Se hoje a empresa quiser fazer isso, ela pode fazer. Eu posso ter uma holding em que uma perna da holding faz atacado, a outra perna faz varejo. Então, sob o ponto de vista concorrencial, nós vamos colher mais informações. Não muda muito em relação ao que é hoje, porque os grandes conglomerados eles montam uma holding e colocam empresas que têm atividades diferentes. O fato é que ele não vai precisar montar essa holding, de repente. Ou farmácias, por exemplo, farmácias menores vão poder se associar, constituir elas mesmas uma holding, através dessa holding abrir uma empresa abrir um centro de abastecimento e vão poder trabalhar também no atacado, não só no varejo. Mas a minha preocupação é isso: nós nos estamos concentrando muito que isso aí vai resultar em alto preço para a população. Tá certo? Quer dizer, isso aí vai vir na consulta pública, a gente vai ter tempo, mas a minha preocupação é isso, de você concentrar esse mercado aí, e isso aí repercutir nos preços. Cecília, você havia pedido. Mas é consulta pública, né, Jânio? Mas bom, só para terminar, porque a questão da AF para empresa e estabelecimento, isso é uma outra discussão. O Jaime já separou e não está envolvido. Não. Olha, Jaime, eu acho muito oportuna mesmo essa consulta pública, e até pelas sugestões de Genor, acho que não tem outro jeito que não seja consulta pública mesmo. Da minha parte, tem um problema, acredito que desde que eu entrei, desde que era em 2006 eu já estava aqui, ela foi promulgada, nós estamos numa discussão do que surgiu primeiro, nós temos que sair dessa roda, mas acredito que é importante que nós tenhamos um processo, nós estamos fazendo consulta pública, um parecer da GEGAR, em todas as vezes que foi questionado, neste período que eu acompanhei, parecer oficial da GEGAR. A GEGAR, ela foi determinante algumas vezes na decisão de não mexer nessa EDD. Eu acho importante ter um parecer oficial da GEGAR aqui nesse processo enquanto corre a consulta pública, né?
talvez até, vocês olharem isso e a questão do impacto no sistema de informação, no protocolo, né, na arrecadação eletrônica, a questão da informática, também suas consequências. Mas com a consulta pública, acho que eu só gostaria de salientar primeiro que também entendo que esse caminho ele vai se mostrar na consulta pública viável. Eu tenho convicção disso pela seguinte questão. Eu entendo que nós temos dois caminhos. Um era criar uma regulamentação para um estabelecimento que não existe, mas cuja atividade, do ponto de vista do olhar sanitário, era de uma distribuidora. Embora a atividade fosse restrita a distribuir para ele próprio. Esse era o caminho. Então, era criar a figura de um novo estabelecimento, que seriam esses centros de distribuição que já existem e que têm gerado dificuldade depois. O outro caminho era esse. Então, era tratar, de fato, esse estabelecimento da maneira que ele, de fato, é. Uma distribuidora. Do ponto de vista sanitário, a atividade é uma atividade de distribuição. Isso que está sendo feito agora, na verdade, no meu entendimento, não facilita nada a vida de ninguém. Acho que o facilitado está hoje, que é ter a figura do centro de distribuição. Na medida em que ele tem, embora sendo de uma mesma empresa, de um estabelecimento diferente, aquele estabelecimento vai ter de cumprir toda a regulamentação sanitária, manutenção da autorização de funcionamento, licença sanitária e etc, etc. Nós estamos trazendo para a regulação um conjunto de entrepostos ou centros de distribuição que já existem, que são de grandes redes, que podem ser de supermercados, etc, etc. Então, eu acho que, havendo, como me parece que há, parecer favorável da Procuradoria de que juridicamente isso é viável, possível, nós, do ponto de vista sanitário, vamos ficar muito mais tranquilos na medida em que esses estabelecimentos se caracterizaram como distribuidores e, embora, independentemente de quem seja o proprietário dela, cumprir os requisitos sanitários necessários para isso. Acho que qualquer impacto concentrar ou não concentrar não será pelo peso de uma regulamentação dessa. Acho que a concentração de mercado do varejo e atacado brasileiro ela vem ocorrendo. As medidas sanitárias não servem nem de barreira nem de facilitadores para isso. Essa é uma questão econômica. O fato é que as empresas têm caminhado para um patamar de centralização que ainda está muito distante do patamar de centralização de mercado ou concentração de mercado que existe em outros lugares. Aqui ainda no Brasil a participação das pequenas farmácias, das distribuidoras é muito grande. Acho que isso é interessante no mercado, mas eu não penso que medidas como essa vão ter impacto nessa questão. O impacto aí é a própria organização da cadeia, e a conformação e a concentração do capital, que cada vez mais está na mão das distribuidoras, das grandes redes e dos supermercados que entraram nesse mercado. Bom, então, Jair, eu entendo que, para mim, o texto está ótimo para a consulta pública e eu espero que, se aparecer alguma coisa no texto, melhore ainda mais ele. Mas eu acho que uma consulta pública eu não me atentei ao prazo, você deve ter falado. Na verdade, não. Isso eu acredito que, seguindo a coerência, 60 dias é um prazo suficiente. E depois, se tiver que ter audiência pública, aprofundar, isso pode ser feito. Vai até terminar o texto publicado, isso vai ser dia 12, isso vai lá para o dia 12 de fevereiro. Então, isso é só a conclusão do prazo da consulta pública. Depois do prazo concluído, o que o Jornal está preocupado é que durante esse período
festas que vem agora, férias, começo de fevereiro. Não, esse é um tema de tanto interesse. Tem. Os interessados eles já vem trabalhando sobre esse tema. E na cadeia farmacêutica, o segmento mais interessado é aquele que não tira férias no final do ano e nas férias, né? Que é mais comum com a indústria. O setor de atacado e varejo continua funcionando normalmente. Então, meu voto também é pela aprovação, né? E estou entendendo que dessa maneira está aprovada a submissão à consulta pública por 60 dias por unanimidade. Obrigado. Eu passaria imediatamente ao item 2.2, julgamento em grau de processo em grau de recurso, e imediatamente para o item 2.219, caso a diretoria concorde, que é o único processo do julgamento hoje que tem aqui sustentação oral. E depois julgaremos os demais, até para poder, em respeito ao representante da empresa que está aqui, liberá-lo, caso ele tenha interesse em permanecer. Permanece, mas fica desobrigado em relação à questão do próprio processo. Eu só vou pedir um segundo. Ultimamente não acredito nos papéis. Eu devolvi para você, né? Então, item 2.219, o processo 25351-069-847-2008-15, é um processo de recurso contra o indeferimento da petição de alteração de nome comercial do medicamento. No entendimento das áreas que trataram disso, o dispositivo legal buscado pela empresa é inadequado para a solicitação. Não há previsão legal de utilização de petição de alteração de nome comercial para unificação de registro de medicamentos do mesmo princípio ativo. Esse tipo de alteração deve ser solicitado por petição própria. Na verdade, eu até entendi que essa é uma questão de cunho muito mais jurídico do que eminentemente técnico, mas é sanitário sim, porque trata da questão da utilização de nome de nome de produto por uma empresa. Eu vou passar a sustentação oral por parte do representante da empresa, que é o João Cláudio Marcondes, que está aqui conosco, a empresa interessada em permanência S.A. E eu pedi então ao João Cláudio que possa fazer uso da palavra, pois vão pedir os esclarecimentos necessários aqui à COREC e à própria Procuradoria, para entendermos de fato quais foram as bases para as decisões da Anvisa e em relação àquilo que entende a empresa que apresentou e protocolou o registro, o recurso. João Cláudio, por favor. Boa tarde. Depois de apresentar as soluções mais gerais, vou descer para uma vez específica aqui, que é o meu caso. É bem simples, assim, eu vou falar bem rápido. Eu só retomando um pouco a história desse processo. Em 2008, em virtude da incorporação da Neoquímica, a Intermarcas passou a ter dois registros de dois medicamentos com igual princípio ativo, forma farmacêutica e indicação. Só se diferenciam quanto à forma de apresentação. Um deles é o Liberal, que não é comercializado até hoje, e a forma de apresentação dele registrada é o spray. E outro é o Fonermoral, que já é mais conhecido, também já é comercializado no mercado, e ele é registrado com uma forma de pastilha e de líquido, né, para gargarejo, enfim. Em 2009, a empresa entrou com um pedido aqui na Junta Visa para pedir alteração do nome de um deles, do Alivoral, para Fonermoral. E vistos até, um objetivo até de concentrar um único nome comercial, eventuais estratégias de venda, de marketing e estratégias comerciais nesse sentido. A ideia era também que houvesse
a unificação dos registros, na medida em que os dois medicamentos só se diferenciavam quanto à forma de apresentação. A decisão da Anvisa, de 12 de abril de 2010, ela interviu o pedido no sentido de que, caso houvesse um determinado desse pedido, e o advioral passasse a ter o nome do outro medicamento, passaria a existir um medicamento, um nome comercial vinculado a dois registros e a dois medicamentos, o que poderia causar uma certa confusão no consumidor e ainda, eventualmente, violar o artigo 5º da 6360 ou do próprio decreto 77, que regula a lei. O objetivo nosso aqui do recurso era justamente de tentar mostrar aqui para a agência de que a empresa não objetiva manter um nome comercial vinculado a dois registros ou a dois medicamentos. À medida que houve esse pedido para que houvesse alteração do nome de um deles e do nome do outro, a empresa entendeu também que houvesse uma unificação, uma união dos registros, em virtude de que o princípio ativo, a forma farmacêutica, a indicação, ela é idêntica, é a mesma. Então, não houve, ao contrário do que acabou ficando na decisão, a ideia de vincular um nome comercial a dois registros que realmente pode causar confusão aos consumidores. Então, o objetivo sempre foi um nome comercial para um registro e um registro que contém aquelas histórias de apresentação que já foram aprovadas hoje, então distribuídas em dois registros diferentes. Então, esse foco só que a gente queria colocar essa questão. Bom, nós fizemos a leitura do parecer da EC, e eu acho que é importante que você esclareça, diretor colegiado, porque, de fato, me parece que houve uma motivação inicial da GGMed quando indefiniu a solicitação, e agora há uma outra motivação no voto da COREC para sustentar o não provimento ao recurso. E eu, de fato, tenho o entendimento assim, primeiro, é comum que existam produtos com apresentações diferentes com a mesma marca. Tem vários, né? Se esses produtos, por algum motivo, nasceram em processos distintos, é o caso, né? Se não há nenhum impedimento legal para que esses processos sejam, de alguma maneira, unificados, os nomes sejam utilizados, mesmo nome, para produtos de mesma composição, em apresentações diferentes, eu, de fato, fiquei com muita dúvida de qual foi o embasamento da GGMed e qual é o embasamento agora do parecer da COREC de manter a negar provimento ao recurso. Acho importante a gente aprofundar um pouco isso. O Vitor também já leu o parecer, o Vitor, o procurador, que está aqui conosco, para que nós tenhamos clareza de quais são as limitações normativas e legais que estão implicadas nesse caso. Então, eu pediria, se você puder deixar de ouvir o Renato, na sequência depois eu passo para você. Obrigado. É importante que você fale pode sentar aí conosco. O Renato Porto é o coordenador da coordenação de instituição e análise de recursos da GGMed na área dos medicamentos. Com a palavra. Doutor Barbano, demais diretores. Na verdade, há de fato uma tese complexa aqui. A GGMed indefere os pedidos de registro, não só desse medicamento, mas dessa mesma situação, alegando, fundamentando sua decisão com base num artigo que diz exatamente o contrário. Ele diz que, e aí eu pediria também a ajuda do Vitor da Procuradoria, que a matéria é quase que eminentemente de direito, dizendo que não é possível produtos com nomes semelhantes e, portanto, com substâncias diferentes, princípios ativos diferentes, ou seja, produtos diferentes com nomes assemelhados. E aí a GGMed entende que, a contrário senso,
de fato, não é possível também que medicamentos distintos, portanto, medicamentos iguais com nomes distintos, que isso também colocaria em risco a informação levada ao consumidor, que poderia se confundir na sua aquisição. Esse foi um breve relato do indeferimento. Por outro lado, o que a gente vislumbra aqui para o julgamento desse recurso da Coreia que avaliou é que o que foi pedido pela empresa, na verdade, é uma unificação de 2 registros. Existem 2 registros, a empresa, por aquisição de uma outra empresa, passou a ser detentora de 2 registros com nomes distintos de produtos iguais. E atualmente não tem interesse de utilizar um desses nomes e quer reunir no registro os 2 registros e ter um nome comercial. A GGMed também, e aí a Corec, para guardar outras premissas, entende que o procedimento tem-se que tomar um pouco de cuidado com esse procedimento. Por quê? Primeiro, a petição, não existe essa petição na Anvisa. Então não existe uma petição, apesar de hoje ser algo comum, então é comum empresas adquirirem outras e, portanto, passarem a ter registros iguais. Não existe essa petição, então a GGMed e a Corec, nesse parecer, endossa essa tese de que, de fato, seria mais adequado para os procedimentos atuais da Anvisa que fosse feita uma petição de cancelamento de um registro e depois um pedido de utilização desse nome por outro. Isso tem algumas... A gente tenta guardar com esse procedimento alguma segurança quanto aos dados e aos motivos pelos quais é possível se continuar o registro de um produto e é possível também se cancelar um registro. Ou seja, existem alguns motivos de cancelamento que vergam a utilização desse nome. Então, nesse processo de ser avaliado 2 petições, entendemos que é guardado uma maior segurança para o motivo. Alerta de fato, e aí eu acho importante até, caso a Procuradoria queira se manifestar, que a matéria é comum, reiterada. Eu acho que esse talvez seja um dos primeiros que tenha suscitado a discussão na ANTICOL, mas essa matéria está se tornando comum. Existem outros recursos na GGMed que vão necessitar dessa mesma análise, ou seja, cisão, incorporação, cisão de empresas que, portanto, depois são detetoras de 2 registros. Vou retornar a palavra ao representante da empresa que pediu para se manifestar, como ainda tem tempo remanescente, do João Cláudio. Rapidinho, só para entender. Então, você sugeriu o cancelamento de um deles porque o que a gente tem acaba sendo de uma maneira mais burocrática, mais rápida. A gente já vai haver alteração do bônus, mas vai haver a consolidação do nome comercial, a consolidação do registro público. Eu vou acompanhar essa consolidação como um movimento só. Esse entendimento da empresa, até como que não tem uma pessoa específica, foi acompanhada por situações. Entendi. Olha, primeiro, eu entendi os argumentos que estão colocando, eu estou entendendo que é um assunto, embora simples, complexo do ponto de vista burocrático. Porque, do ponto de vista sanitário, eu acho que a gente tem que, inclusive, construir a base jurídica para situações como essa a partir do ponto de vista sanitário, para que a coisa não fique mais complicada aí. Então, vamos dizer, há risco de ter 2 produtos, ter produtos diferentes com o mesmo nome. Há um conjunto de medicamentos similares que têm o mesmo nome, são diferentes nomes, são o mesmo produto. Então, do ponto de vista sanitário, ter nomes diferentes com composições iguais, basta o consumidor saber qual é a composição. Aliás, é por isso que durante muito tempo, muita gente que trabalhou com vigilância sanitária no Brasil entendia que remédio não devia ter nome, porque daí só teria o nome do princípio ativo. Mas no Brasil é possível
existirem medicamentos diferentes com o mesmo nome, porque a marca ficou preservada tanto para o medicamento de referência quanto para os diferentes similares que estão no mercado. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante, e que inclusive eu já adianto aqui a diretoria, já conversei com o pessoal da GEMED, a gente vai avançar nesse sentido, é não confundir a burocracia com aquilo que é essencial, que é o dossiê de registro. O dossiê de registro ele é algo fundamental. E aí, hoje, na questão dos clones, que é um assunto conexo, isso aqui é quase um clone ao contrário, né? Aqui é um clone ao contrário. Nós vamos trazer uma proposição, já na diretoria colegiada, que, em respeito ao ambiente e à nossa inteligência, que os processos clones deixem de existir. Porque não é possível que nós tenhamos um medicamento que tem aqui 32 mil folhas de papel em um processo, em que eu vou registrar um genérico dele, a mesma empresa, a mesma fabricação, o mesmo tudo, que eu tenha que exigir uma cópia de 32 mil páginas de papel. Isso é uma insanidade e nós estamos elaborando uma proposta agora que isso seja feito por notificação e comunicação em termos de embalagem que vai ser utilizado. Bom, aí aqui a gente está falando de uma situação muito parecida com essa. Olha, eu estou entendendo que tem um produto feito num determinado lugar, numa apresentação, um produto feito em outro lugar, uma outra apresentação. E o que a empresa está pedindo é que esses dois produtos são de propriedade dessa mesma empresa, tenham o mesmo nome. Né? Nós podemos pensar que é imprudente, nesse caso, fazer uma simples junção desses dois processos, porque que são diferentes do ponto de vista da produção, etc. Mas nós podemos pôr o entendimento burocrático acima da questão sanitária. A questão sanitária aqui, para mim, é simples. Esses dois produtos podem ou não podem ter o mesmo nome, sendo produtos em apresentações diferentes, pelo que eu entendi. Né? Do ponto de vista legal, há algum impedimento? Do ponto de vista sanitário, tendo em vista que a gente tem produto A na forma de spray, produto A com o mesmo nome na forma de pastilha, com o mesmo nome na forma não sei o quê, ou ainda produtos sob prescrição médica, na forma de injetável, que usa uma via parenteral, um líquido oral, uma pomada com o mesmo nome, o que é que poderia justificar não termos o mesmo nome nesse caso? Né? Acho que é isso, mas de qualquer maneira, acho que o assunto, embora pareça que é frequente, para a diretoria colegiada, pode ser o primeiro, e é fundamental que a gente tome uma decisão aqui que não vá valer só para esse, que possa orientar os próximos, e aí eu acho que há fragilidades aqui de entendimentos, no meu entendimento, da GEMED, da Corec e nosso próprio, pela convidada do assunto. Nesse sentido, eu estou entendendo que é viável retirar esse item da pauta, encaminhar a Procuradoria para que faça uma análise do ponto de vista normativo, jurídico, de propriedade de marca e sanitário, para retornar depois a diretoria colegiada. Eu só estou pedindo um parecer conexo aqui da Procuradoria, com todo o respeito à GEMED, à Corec, mas que pode nos orientar melhor aqui. E aí eu estou abrindo aqui esse voto para discussão com os diretores. Eu estou plenamente de acordo com o voto de encaminhamento, até porque essa questão tinha surgido um tempo atrás, em um outro caso aqui, eu não sei se era exatamente, acho que não se discutia essa matéria. Na verdade, discutia outra matéria e surgiu a dúvida a respeito. Podemos ter dois medicamentos distintos com a mesma marca? E aí fomos atrás desse entendimento, que eu digo, olha, nós não podemos ter dois medicamentos com o mesmo princípio ativo e com marcas diferentes. Não. A questão que surgiu aqui foi essa. Certo? Marcas
marcas. Tá? Muito bem. Fomos conversar com a Coreg, fomos conversar com vocês, não lembro exatamente com o Vitor, e aí o que a gente verificou? Que existe uma vedação legal para que haja 2 medicamentos com a mesma marca e princípios ativos distintos, o que faz todo sentido, porque isso de fato pode levar quem está consumindo esse medicamento a um erro, né? Porque o medicamento C e outro medicamento C, você vai comprar o medicamento C, qual medicamento que a gente está comprando na verdade? Agora, a situação inversa, que é medicamentos iguais com marcas diferentes, eu não tenho lá tanta certeza se existe uma razão sanitária. Podemos até discutir alguma razão de direito do consumidor, alguma razão na ordem de consumo, exatamente dada a peculiaridade do produto, que é medicamento, etc. Bom, mas o fato é que não existe vedação legal expressa. O que existe é um parecer relativamente antigo da Procuradoria da Anvisa, pré-2008, certamente. Não chega a ser da época que o Agenor ingressou nos quadros do Ministério, mas é relativamente antigo. É um parecer relativamente antigo que faz 2003, mas que fala que não seria possível uma situação como essa aqui. É um parecer, veja só, não é uma redação legal. É um parecer. Tá? Que não poderia existir 2 produtos iguais com marcas diferentes. Bom, pode ser que em algum momento isso tenha se justificado, né? Mas hoje a gente tem que fazer uma reavaliação. Reavaliação no sentido, não estou me posicionando antecipadamente ao resultado, né? Mas uma reavaliação para ver se isso se justifica. Só salientar uma coisa de uma parte que eu acho que é importante. Hoje, eu posso ver aqui na Anvisa, a própria empresa em questão, dizer o seguinte: olha, eu quero registrar o produto X na forma de spray, que é feito em Bauru, e na forma de pastilha, que é feito em Jaú, e colocar o mesmo nome desse produto. Hoje eu posso fazer isso. Dizer, olha, o meu fabricante do spray em Jaú é o fulano, e o meu fabricante do não sei o que em Bauru é o ciclano. Hoje é possível fazer isso. Isso são 2 registros distintos ou é um registro só com apresentações distintas? Pois é, sem dúvida. Só que tem essa questão do parecer a ser revista a ser superada, porque é justamente por se tratar de 2 registros distintos, tal como foi a linha adotada aqui, que o parecer diz que não poderia haver existe avaliação. É isso mesmo. Eu estou mantendo a minha sugestão de encaminhar para a Procuradoria para que haja uma reavaliação. Logicamente, existem outras questões a serem avaliadas também, práticas em relação a isso. Né? A Anvisa vai continuar com 2 registros ou nós vamos ter um registro só? Nesse caso, o prazo de validade vai ser do registro A ou do registro B? Existe alguma relevância em função de certificação da linha de produção ou não? São questões práticas que a gente precisa avaliar antes de tomar a decisão, mas está claro que existe uma incoerência no que está acontecendo hoje que precisa ser melhor mapeada e resolvida. Eu vou tomar, na verdade, colocar uma outra condição. Eu acho que tinha uma empresa aérea, um tempo atrás, cujo lema era nós estamos aqui para dizer, para facilitar a vida. Era o slogan da empresa. Mas nessas horas eu fico olhando assim que tem 2 caminhos que podem ser adotados. Um que torna as coisas mais fluidas, mais simples, sem fragilizar o rigor, sem fragilizar juridicamente, e o outro que é o caminho que complica. Aí a gente agrega o caminho da complicação. Acho que é uma questão cultural na agência, que nós, que você vê, tudo indica aqui que isso é possível ser feito. Mas nós vamos procurar um conjunto de informações que podem dizer que não pode ser feito, quando nós já fazemos. E ainda tem uma complicação maior que a gente foi observar. Se é um produto similar, é um dossiê só. Numa situação dessa que eu falei agora, um comprimido feito
lugar, a tomada é feita no outro com o mesmo nome. É um processo só. Se é genérico, são dois dossiês. Né? Porque a lei, você entendeu? Então, tudo é no campo da burocracia. O que interessa é saber onde é que o negócio é produzido, se tem certificação de boas práticas, se tem a qualidade e a segurança e eficácia que o produtor está dizendo que tem. Bom, né? Aí nós devemos gastar um caminhão de papel, um caminhão de tempo, de comprar, ainda bem que não é mais máquina de escrever, senão ia gastar essa situação aqui é mais uma dessa categoria. Né? A gente está mexendo, está discutindo lá normalmente de transferência de titularidade, de registro, que hoje em dia opõe obstáculos à permanência no mercado de produtos que estão no mercado há anos e anos e anos e anos e anos, simplesmente porque o que está acontecendo entre a empresa não é uma operação de cisão, de fusão, de aquisição. É uma outra operação. E que, por não ser fusão, cisão, aquisição, exige que se cancele o registro e se faça outro registro de um produto que já está avaliado e que já está no mercado. Então, essas situações, a gente vai ter que gastar muita energia para resolver rapidamente. Em relação a essa específica aqui, me parece que o GC já está antecipando uma posição que eu também concordo plenamente. Só precisamos resolver essas questões formais para que a gente equalize de uma forma geral tudo isso dentro da agência, né, num atacado, porque senão a gente vai ficar convivendo aqui na diretoria com um recurso, 2 recursos, 3 recursos, 4 recursos, e não uma decisão que resolve por atacado toda a questão. Bom, então eu submeto a votação a solicitação de identidade e encaminhar para o parecer complementar da Procuradoria para retorno à pauta no prazo de um pedido de vista que seria daqui a 2 reuniões com essa pauta. Deixa eu só perguntar uma coisa, você falando vai ser retirado e quem vai formar o fechamento específico agora? Não, isso não será o relator do senhor, no caso, tá bom? Cília? Voto na proposta do diretor. Então, aprovada a sugestão de que seja retirada a pauta com parecer complementar da Procuradoria, que deve ser encaminhada à Procuradoria via a diretoria que solicitou essa retirada, a qual eu agradeço e espero que assim a gente vá andando. Obrigado. Eu vou perguntar para a diretoria se em haver concorrência os demais recursos que estão na pauta se podem ser liberados em novo. E um dos administrados interessados está presente e queria qualquer tipo de... Então, eu passo a discussão e posterior deliberação em relação aos pareceres relativos aos processos dos itens de pauta 2.11 de negar provimento ao recurso, 2.212 de negar provimento ao recurso, 2.214 de negar provimento ao recurso, 2.215 de negar provimento ao recurso, 2.216 de negar provimento ao recurso, 2.217 de negar provimento ao recurso, 2.219
1.8, de negar provimento ao recurso. 2.2.1.11, de negar provimento ao recurso, para discussão e deliberação em bloco. Algum diretor quer discutir algum item? Maricília, Jaime. Com exceção do item 2.225, eu não tenho nenhuma observação contar com o relator e a proposta do parágrafo. No item. Jaime, você tem algum item a destacar? Eu tenho. O 2.212. Então, eu submeto à votação, senhores diretores, os pareceres relacionados, à exceção de 2.211, 2.212 e 2.215. Aprovado com relator. Então, aprovados os pareceres já mencionados por unanimidade, passamos aos itens que foram destacados. O item 2.111, processo 25351-021-956-2004-28, é um recurso de interesse da empresa Politec. É um recurso de indeferimento, de indeferimento de petição de renovação de registro, o cancelamento de registro da Anvisa de um medicamento novo, a ausência de estudo de fotoestabilidade realizado de acordo com a resolução 1 de 2005, a ausência de realização dos testes de degradação da limpeza, a ausência de controle de qualidade completo realizado pelo importador, estudo de estabilidades incompleto. Além disso, consta junto à GIMP que a empresa consta em exigência para efeito de certificação de boas práticas da linha de fabricação do produto. A GGNet propôs negar o provimento ao recurso e, segundo o parecer da Corec, propõe manter o indeferimento, negando o provimento ao recurso. E, no meu entendimento, a Corec tem propriedade e motivos para sugerir essa manutenção do indeferimento. O Jaime está propondo discussão. Jaime. São dois recursos que têm uma coisa em comum. Uma coisa importante em comum. Que eles são reflexos de alguma pendência na GGIMP para a decisão a respeito do registro ou renovação de registro do produto. No primeiro caso, vejam que há uma suposta pendência da empresa em relação à autorização de funcionamento. Né? Nesse caso específico, não vai haver, eu imagino que não vai haver tanta influência na decisão em função de exatamente, né? Em função das demais questões. Agora, notem só, existem recursos da empresa Collect a respeito de AFE e CBPF pendentes da GGIMP. Né? E às vezes a gente pode estar tomando uma decisão aqui que ainda está pendente de decisão final no âmbito da GGIMP. A gente precisa acertar essa comunicação porque é Anvisa de uma forma geral, na verdade. Agora, no segundo caso, eu gostaria de pedir vistas, que é o 2.1.2, por conta do seguinte. Vocês vejam aqui que a não renovação, deveria de petição de inclusão de local de qualificação, está sendo proposta, né, negar provimento ao recurso,
porque uma petição de CBPF teria sido encerrada por solicitação de cancelamento da inspeção por parte da empresa. O que acontece com uma certa frequência. Que às vezes não é o cancelamento da inspeção, às vezes é um reagendamento da inspeção, que pode ser, logicamente, porque a empresa não está preparada, aí podemos ter um problema, ou pode ser por um feriado no país de destino onde a empresa vai ser inspecionada. E nesse caso específico, ainda a gente tem uma descrição aqui no parecer que fala o seguinte: em 28 de 7 de 2011 foi encaminhado um memorando com a consulta à GGIP correta, questionando sobre o real motivo do cancelamento da inspeção. E até a data de hoje não houve resposta. Eu acho só que a gente não pode tomar uma decisão desse âmbito por conta de uma omissão da própria gerência da Anvisa. Ou seja, ou nós temos uma resposta de por que foi um indeferimento, se for uma resposta sólida, no sentido de que a empresa não está preparada para ser CBPF, ou se foi um outro motivo, como por exemplo, a GGIP não respondeu porque a empresa reagendou e a GGIP sequer, às vezes, poderia nem saber que está no âmbito de discussão a renovação de um registro de medicamento ou não, se é uma outra matéria que está sendo discutida. Então, nesse caso específico, eu queria pedir vista para poder saber exatamente o que acontece. Perfeito. Cancelamento De novo. Nós não estamos no ar. Cancelamento de inspeção é diferente de pedir suspensão ou adiamento, não é? Se a empresa pediu cancelamento, então a gente tem que ver qual a razão que ela pediu cancelamento. Que ela não pediu suspensão nem pediu adiamento. Que é diferente também, de um pedido de cancelamento da petição, porque da petição de CBPF. Uma coisa é adiar a inspeção, a outra coisa é pedir um cancelamento da inspeção, e a outra coisa é pedir, eu não quero mais CBPF. São três coisas diferentes. Se ela pedir, eu não quero mais CBPF, naturalmente ela está desistindo do registro. Agora, isso não está claro. Isso não está claro. Daí, Renato. De fato, a gente aguardou ansiosamente a resposta da GGIP. É necessário que você fale aqui, que é o microfone, senão não. Só esclarecer que, de fato, a gente foi meio que provocativo no parecer, a gente pediu informações específicas da GGIP, como de fato sempre fazemos, não recebemos resposta, só que aqui há um detalhe, exatamente o que o Dr. Barbano narrou. Aqui foi um pedido de uma petição pedindo para encerrar a petição de CBPF. A gente deixou claro que há uma petição encerrada no sistema com uma anotação que foi feita a pedido da empresa. Então não estamos, na nossa opinião, não estamos diante de uma situação de desagendamento ou uma situação de posterior. Mas de qualquer maneira, se não tivesse tido dúvida da nossa parte, nós não teríamos de perguntar a GGIP. Eu acho que, porque se nós tivéssemos certeza que era isso, nós não teríamos feito memorando a GGIP. Então, como essa dúvida não está esclarecida até agora, o Jaime está pedindo vista, eu acho que é legítimo que peça vista. Né? Acho também que, hoje, quando eu fiz aquela fala do projeto, da coisa que integra CBPF, registro, monitoramento, inspeção, né, nós vamos ter que ter um outro esforço, que é fazer com que a comunicação entre as áreas melhore. Já me está dizendo. Eu, outro dia, briguei lá, sabe que tem uma sala lá, todo mundo tem uma sala com gente com uma estação de trabalho na frente da outra. Né? Aí outro dia eu entrei na sala lá e falei, fulano, como é que está esse negócio aqui? Ah, não, está com o fulano, que era do outro lado. Tá, e daí? Não, eu mandei um e-mail para ele. Né? A estação de trabalho é segura. Então, eu fico pensando o quanto que é muito difícil, muitas vezes, ir lá na área da inspeção, bater na porta, entrar lá e falar assim, eu sou gerente, tem um negócio aqui de um processo, estou querendo me livrar dele, para não ter que ir para a diretoria, para voltar. Não estou fazendo uma crítica, mas isso é cultural. Né? Não, quero só esclarecer que esse, de fato, não é o posicionamento costumeiro da Coreia. Nós fazemos diversas visitas às GGI. Então,
E aí, então, acho que o pedido de vistas, eu não vejo nenhum problema, o conselheiro Cristal já esclareça isso. Então, fica o item de pauta 2.212, sob vistas do diretor Jaime Oliveira. Não. Só fiz o encaminhamento do 1.2, que o Jaime pediu vistas objetivamente. Em relação ao 1.1, embora tenha essa questão, o Jaime está reconhecendo, eu estou mantendo a minha posição de acatar o parecer da Corec, porque há outras questões colocadas no indeferimento da petição da empresa. Então, no caso do 2.1, estou mantendo o meu voto aqui, negar por exemplo o recurso acatando o voto da Corec e coloco a apreciação do diretor Cecília. Chegou? Então, 2.1, aprovado por unanimidade, negar por diretor recurso conforme o parecer da Corec. Aí tem a ressalva no item 2.15, Maria Cília. Eu gostaria de perguntar para a Corec, porque a emenda ela ficou muito sucinta. A dúvida do 1 é que, independentemente de qual seja o motivo, se está em exigência, se não está, ou se já tem a CBPF, as outras questões relacionadas ao déficit de degradação, a ausência de plano de estabilidade, etc., são decisivos para o indeferimento. Tanto que a Corec coloca que, além disso tudo, teria um problema com o CBPF. É claro que aqui também cabe sempre, e eu acho que isso é importante para a Corec, que a gente não fique em dúvida. Está constando no sistema, não está constando no sistema, é ver qual é a situação de fato. Tem ou não tem CBPF publicado? Mas esse eu acho que não vem ao caso, tanto que nesse caso já foi aprovado o voto de acatar o parecer da Corec, mas apresentar o recurso do item 5, que tem uma solicitação da ONC de esclarecimento da Corec. A Corec, porque senhores Corecs. A emenda, para mim, ficou muito clara. A empresa pediu para rever o recurso, não teve o estudo, então como é que. Não ficou claro para mim, Qual foi a fundamentação da solicitação do recurso? Parecer da Corec é o número 192 de 2011. Na leitura do parecer fica claro que, na verdade, ficou muito resumida a apresentação. O Renato pode fazer a exposição conforme o parecer do 92 de 2012. Eu vou tentar ser objetivo, o mais objetivo possível. Na verdade, a emenda, de fato, ficou muito resumida, mas no parecer há, de fato, um detalhamento de todas as falhas do estudo de biodisponibilidade relativa e de bioequivalência. Então, são várias pequenas falhas do estudo onde isso foi comprometido. Dado estatístico, não se viu. A primeira vez foi indeferido. Da segunda vez ele manteve? Exatamente. Ele apresenta uma... O mesmo estudo? Ele apresenta justificativas aos itens. Ele não apresenta um novo estudo, não. Ele apresenta o mesmo estudo, trazendo diversas ponderações e contra-argumentos à decisão da coordenação de registro. Também no espírito construtivo, a GGMED tem adotado uma postura agora, isso deve vir para cá também, de modificação do jeito de avaliar os estudos. E justamente situações como essa, desse estudo, os pontos que estão colocados aí, são as questões que estão orientando essa nova forma de avaliar, que vai, na verdade, se pautar pela confiabilidade em termos do tipo de produto e dos centros de bioequivalência e dos resultados. Então, é uma época, ainda era, que se analisa caso a caso e há ainda inconsistência em estudos apresentados pelos centros, mas as auditorias estão corrigindo, estão trabalhando em relação a isso. Então, no meu entendimento, o parecer da Corec ele é objetivo, claro, o suficiente no sentido de justificar a manutenção do indeferimento e negando o provimento ao recurso. Esse é meu
voto eu submeto aos diretores Mareci, Jaime, Genor, então aprovado por unanimidade. E resta um item apenas, o processo 25.025.05174, o item 2.22, empresa interessada no laboratório farmacêutico Vitamed, um processo que estava sob vista do diretor Jaime Oliveira. O processo trata de definimento de renovação de registro de medicamento similar e o indeferimento tinha se dado em função pela não apresentação da empresa de uma série de dados relativos à conservação, acondicionamento primário do produto, e tinha sido solicitado à empresa que protocolasse algumas alterações pós-registros atinentes a essa mudança, a fim de permitir que os pedidos de renovação de registro e de alteração de expediente pudessem ser aprovados. A empresa solicitou, em função dessa exigência, uma dilação de prazo para cumprimento dessa exigência. A dilação de prazo foi concedida, no entanto, próximo ao final do prazo estendido, a empresa, certamente vendo que não ia conseguir cumprir a exigência, pediu o arquivamento temporário desse processo. Esse processo teve o pedido de arquivamento temporário indefinido e, portanto, a exigência foi considerada incumprida e aí sucedeu a decisão de deferimento. A minha dúvida tinha sido a respeito dessa negativa de arquivamento temporário, porque em outros casos o arquivamento temporário é admitido, embora em algum momento a gente vai discutir isso, mas nesse caso específico, por se tratar de renovação de registro e pela possibilidade do arquivamento ser utilizado como um artifício para a prorrogação, exatamente, e havendo parecidos da Procuradoria, alguns parecidos da Procuradoria no sentido de que, em hipóteses como essa, o expediente de arquivamento temporário não deve ser utilizado, eu me convenci a respeito da proposta de decisão da COREC e acompanho a posição de negar a proposição. Bom, em votação, Marecília, Genor, então aprovado por unanimidade o voto do relator revisor no item 2.21. Dessa forma, concluímos a pauta da 10ª reunião privilegiada aberta ao público. E eu, mais uma vez, aproveito para salientar que nós fizemos 12 reuniões dessa natureza esse ano. Para o ano que vem, acho que nós temos, Jaime, Cília e Agenor, um grande desafio de irmos incluindo o julgamento de recursos de outras áreas aqui na pauta da diretoria privilegiada aberta, conforme a previsão inicial da sua criação. Acho importante, talvez, para logo no começo, pensar quais seriam, e eu, desde já, fico aberto aqui na qualidade de organizador formal das reuniões, a receber propostas de quais seriam as áreas, ou pelo menos mais uma área, que já para o começo do ano nós podemos fazer o julgamento de qual aberto. Já. Logicamente, trazer para de qual aberto o julgamento de recursos exige uma COREC estruturada. Não é como é estruturada a COREC da GGMED. A gente está no processo de estruturação da COREC da GGMED, tá? Onde existem questões discutidas em recursos, são questões muito complexas e que existe também um acúmulo significativo de recursos que precisam ser processados lá. E a COREC da GGPOS, ela já está bem estruturada, eu acredito que preparada o suficiente para já começar a ter os recursos apreciados de cobertura. Então a GGPOS certamente a gente consegue fazer reformas esse ano e a GGIP fica um pouquinho mais para frente, mais ainda no primeiro semestre, certamente. Bom, eu já tinha ficado feliz de poder incluir uma. Vou aguardar o princípio para ficar mais feliz. Então, quando nós... Então vamos fazer o seguinte, quando nós, no dia 12, marcarmos a primeira reunião
prevista para ser aberta já no ano que vem, aí orienta as diretorias, e se for o caso, quem entender que pode, já na primeira reunião pautar. Claro que isso vai exigir um novo formato de reunião, a gente tem uma sessão só para julgamento de recurso, uma sessão para os demais temas, mas eu acho que nada mais é impossível, porque nós já avançamos demais nessa prática. Já. Só antes de você concluir, Barbano, eu acho imprescindível que os recursos sejam julgados em sessão aberta, eu acho fundamental. Mas tão fundamental como isso é a gente trazer RDCs, né, que hoje em dia são discutidas em reuniões que não são abertas ainda, para debater nas reuniões abertas. Eu acho que os recursos, logicamente, eles têm uma vertente política regulatória também, afinal as decisões que a gente toma aqui indicam alguma coisa, mas a política regulatória da agência se manifesta via RDC. Então, trazer RDCs para ser debatidas aqui dentro vai ser um passo bem grande na transparência da agência. Cada vez mais vai consolidando a perspectiva nossa de que os temas da reunião fechada sejam relativos à administração e aos encaminhamentos mais formais do funcionamento da agência. Né? E aí nós precisamos também apoiar a CEPOL no sentido da criação do circuito deliberativo online, para que nós possamos otimizar ao máximo a nossa atividade de aprovação dessas questões mais formais e transformando, de fato, talvez todas as reuniões de diretoria colegiada em reuniões abertas e que possam tratar dos temas de interesse da sociedade aqui nessas reuniões. Né? Então, eu declaro a reunião encerrada às 19h15 e reforço a lembrança aos diretores da nossa reunião de encerramento do ano, amanhã às 11 da manhã, no Salão Oriental, na 913 Sul, Salão Grande Oriente, na 913 Sul. Um grande abraço, obrigado, boa noite.